chamada aí atrás. O que você achou dela? Tudo bem, gente? Tô aí na área. Vamos chegando aí. Isso. Vai enviando aí pros seus amigos, né? Manda aí uma notificaçãozinha. Isso, Aline, tudo bem? Aline do Ronaldo. Oi, Aline. Boa noite, seja bem-vinda. Adriana, isso, Neusamar. Paula. Isso, vamos entrando aí todos. Vamos Hoje entrando, gente. vai ser uma noite top das top. Isso. Oi, Nubita. Olá. E de festas. Isso, vamos chegando aí, gente. Hoje é a noite onde Deus vai derramar de bênção sobre a sua vida, sobre a sua família. Oi, Giovana. Vamos estar com o apóstolo Nomar daqui a pouco ele entra, isso, e vai falar sobre a volta de Jesus. Chamamos também Sinais que está acontecendo aí sobre a volta de Jesus. Daqui a pouquinho, vai entrando aí, a Mila vai falando seu nome aí, te agradecendo. Olá, Borges Lavanderi, Borges Wanda. Oi. Vamos chegando, gente. Oi, Thaísa, minha filha. Encanto Kids, bem-vinda. Gente, manda um aviãozinho convidando o pessoal. Michele, Pastor Antônio, Brenner. Olha o Brenner aí, gente. Deus abençoe você, Brenner. Bem-vindos, bem-vindos. Isso. Fonte Poços. Isso. Luciene, Kennedy tá aí também. Kennedy. Olha, amados, hoje Meu o texto neto. básico que nós vamos falar, se você já começar aí, já fazer uma leitura, Mateus capítulo 24, versículo 3, nós vamos falar sobre a vinda, né? Oi, Flávia. sobre alguns pontos Sim, importantes. Alexandra. Deus Beijo, abençoe, princesa. viu? Estamos vendo tudo aí, isso, você chegando, aí isso, envia aí o Oi, seu Edilane, minha aviãozinho filha. aí para nós. A Edilane tá ali, ó, do meu lado, tá do outro lado da rua. Um beijo, Edilane. Sirlene, Pastora Larissa. Isso. Oi, minha filha. Gente, vamos chamando o pessoal. Manda um recadinho lá pro pessoal das células. Aleluia. Eduardo Neri, mamãe. Obrigado, Edilane, falar que nós somos lindos. Obrigado, viu? E aí, Kennedy, netinho? E aí, ô Kennedy, eu vou comprar essa camisa do Flamengo sua aí, vai ficar sossegado. Se passar esse coronavírus Olá, aí, vamos Nelson. fazer isso. Nelson, seja bem-vindo. Saudade de você, Nelson. Oi, Isso. Stephanie, Thaís, tá aí. Thaís, fala pro Carlos entrar aí também. Ele tá aí com Sirlene. você? Isso. Stephanie. Felipe. Isso, Felipe tá aí. Hoje nós também queremos anunciar para você, amados, nós temos o nosso cunhado que eles estão fabricando máscara, né? E essas máscaras agora vai ser muito importante. Se você precisar, você vai me procurar e nós vamos aí, ele vai fazer também a doação de algumas para nossa associação. Mas se você já quiser já anunciar aí para seus amigos que precisam de máscara, talvez não está encontrando na farmácia, nós temos como te ajudar também, tá bom? Olá, Edilane, tá esperando o pessoal, alguns irmãos da igreja entrar. Isso, Serão muito bem-vindos aqui. Isso, Brenner. Ó, Brenner, olha aí, bicho, tem uma convidada do Mato Grosso. Olha que Seja joia. bem-vinda. Um beijo, minha filha. Deus te abençoe, viu? Seja bem-vinda aqui nessa cidade. Não é quente como Mato Grosso, não, mas é quente também, viu? Oi, a célula Elohim tá presente. Olha aí, isso Eduardinho, você fez aniversário, meus Kátia, parabéns. pastora Nilva. Na hora que passar o coronavírus, nós vamos fazer aquele churrasco aí, Eduardo. Nayara, Isso. pastora Nilva, nós também amamos muito vocês. Edilane, te amamos muito, viu? Você tá aqui do nosso Poliana, lado, um beijo. Daqui a pouco ela Giovanni. chega na janela e manda um beijo pra você aí. Kathleen, bem-vinda. Felipe Carvalho, Felipinho, Deus abençoe. Luz. Silene da Luz Goianira. Isso, Deus te abençoe, gente. Seja bem-vindo, o Hugo Goianira. está aqui, ok, que bênção. Que joia. Bem-vindo, meu irmão. Você vai participar aí, Hugo. Olha, vai ser uma noite especial, viu? Você tá com a Ivoninha mais linda do mundo aí. Olá, Johanne, princesa. Deusmar, Graça e Paz, Deusmar, meu Simone, amigo. Isso. Nayara, a irmã do Mato Grosso, né, Flavinha? Que Isso. bênção. Que joia. Saudades, irmão Nelson. Amamos vocês também. Como é que tá a Vera? Camila, Luciana. Isso. Camila, avisa Ó, aí. O apóstolo entrou. Apóstolo, olha quem entrou aí agora na nossa live, irmão. Apóstolo Nomar. Que homem de Deus. Nós temos um privilégio, vai ser uma honra, né, estar aqui repartindo essa tela, eu e a Mila com ele, e compartilhar de algumas coisas importantes para nós nessa noite, hein?
entrar. Ele já vai entrar aí, amados. Um oi pro apóstolo aí. Fala um oi para ele aí, gente. Ah, E aí, como é que estão? que honra é essa? Que bom, Que joia, que que bom. bom. Creio que vai ser uma noite muito abençoada para todos nós. Amém. Graças a Deus. Que honra que o Senhor nos deu, apóstolo. Nós estamos tão honrados. Eu quero estar todas as semanas que vocês precisarem, viu? Amém. bênção. Obrigado, apóstolo. Vai ser Eu uma acho honra que para nós. este é um assunto muito importante. Os assuntos escatológicos ocupam 1/4 das Escrituras. Olha que coisa boa. Olha, É verdade. a profecia mais incrível da Bíblia de todos os tempos é a volta de Cristo, exatamente. Que Não tem coisa nenhuma boa. profecia mais relevante na Bíblia do que a volta de Cristo, que é a nossa esperança, né? É verdade. É verdade. olha, apóstolo, os irmãos estão todos aí, ó, te falando oi, te cumprimentando, feliz. Oi, pessoal. Beijo. Estamos aqui. Aqui não tem vírus, viu? Aqui tá Todo tudo mundo protegido. tranquilo aqui. Que joia, que bom. Esse vírus vai passar longe de nós, se Deus quiser. Amém. Hoje, apóstolo, eu Amém. estava Nome no de Jesus. Facebook falando com algumas pessoas e quem entrou foi a Terezinha Borges, mandou um beijo pro senhor. A Olha, Cristina, lá de Bom Jesus, do bispo, né, a bispa Cristina, que é a Obrigado, esposa do gente. Ulisses, mandou um beijo. E eles vão entrar aqui tá. também daqui a pouco. A igreja de Goianira, a igreja de Inhumas, Itaúsu, vai entrar conosco daqui a pouco aí, né? E o pessoal está entrando aí. E o senhor realmente é Tá muito bom. querido, muito abençoado. E eu falei que o Obrigado. senhor estaria também no período mais tarde na intercessão pelo Brasil, pelo mundo. Sim, às 10 né? horas da noite. Às 10 horas da noite. Todos estão cordialmente convidados. Que é isso, vai ser uma honra. Nós vamos participar. Tá bom? Eles selecionaram os 10 mais do Brasil, os 12. Não sei por que me colocaram lá. Porque o senhor... é porque o senhor é amado. Mas é porque A história da luz para os povos. Vamos fazer uma live nós dois, apóstolo. Eu, o senhor e o bispo Brito, para nós falarmos um pouco da história da luz para os povos. O senhor vai contar a história. O Brasil precisa saber como Inclusive, começou essa eu história. estou escrevendo, inclusive, uma síntese da história da luz para os povos. Inclusive, vou colocar no site. Que Olha joia. À disposição de todos, porque até então nós tínhamos apenas alguns flashes, né? Isso. Mas agora eu vou contar desde o dia da visitação até hoje. Que joia. bênção. E eu Nossa, quero, muito bom. nessa história eu só tenho que me incluir. Eu cheguei lá com 10 anos de idade, estou com 51. Ó, você vê que eu nem cabelo, já está pouco o meu cabelo ali. Mas tem Rapaz, que ficou contar bom, mesmo. viu? Ficou bom. Isso, Viu, gostou, Bila? você gostou? Ficou ótimo. Obrigado, apóstolo. Porque É a moda que está pegando agora, porque não precisa pintar, né? Simplesmente. Apóstolo, mas eu quero mesmo, viu? Marcar com o senhor, eu e a Mila, para nós contarmos um pouco da história da luz para os povos. Eu estou no ministério Amém. já tem alguns anos e estou muito feliz de estar aqui com o senhor há tantos anos, né? E comecei muito menino. Eu tinha 10 anos de idade, me converti no EBF, Escola Bíblica de Férias, e hoje eu tenho essa história. Quando eu pego as literaturas do senhor sobre aquele livro que é o mais top dos top, né? Sobre maldição, sobre murmuração. É um dos livros mais top que eu já li na minha vida. E hoje as pessoas estão escrevendo sobre isso. Aquilo que o senhor escreveu há muitos anos atrás, hoje está aí escrevendo tudo isso que o senhor Inclusive, fala. quando eu tive a revelação para escrever o livro, eu quis até pesquisar, mas não tinha material na época. Olha aí. Sobre esse assunto. Não existia. É verdade. Hoje, muitos pastores hoje usam o livro Murmuradores como fonte. É verdade. De inspiração para escrever outros livros. Graças a Deus por isso. Nós fizemos uma série na nossa igreja local com o livro do senhor, né? Nós montamos os slides, foi muito bom. Eu estou escrevendo um livro agora. Cadê Deus? Olha que coisa linda, maravilha. Esse vocês vão adorar. Porque mostra a ação de Deus na história, na vida de pessoas que você fica questionando, mas cadê Deus na vida desse cara? De repente, Deus entra em ação. Você pega José, por exemplo,
vendido pelos irmãos, jogado numa cisterna, vendido pelos midianitas, depois vai para cá de Potifar, é acusado injustamente, vai para a cadeia. Cadê Deus? Mas de repente Deus pega o menino e põe lá no trono do Egito. Que coisa. Glória a Deus. Tremendo. Eu quero fazer uma série desse também, viu, apóstolo, desse livro. Vamos fazer. Tem um outro livro que o senhor escreveu algumas frases, eu sempre uso essas frases nas minhas ministrações. Toda vez que eu vou ministrar a palavra e preparar minhas palavras, eu tiro ali uma frase do senhor, uma história que o senhor conta, e naquele livro que realmente é um de capa dura, um livro muito bom, né? Aconselho os irmãos a comprar as literaturas do apóstolo Omar, porque são todas maravilhosas, né? Todos os livros que eu já li do senhor, inclusive aqueles livros pequeninos, nós chamamos de vitamina. Aqueles... É verdade. São pílulas, né? Isso. São pílulas. Isso, é verdade. Eu tenho o que fala da unidade, discipulado. Que bênção, né? Tem mais 2 também. Que joia. Porque você lê numa sentada. É verdade. Rapidinho você lê o livro. Mas o brasileiro, apóstolo, está voltando o hábito novamente de leitura, né? Eles realmente gostam do celular. Nós lemos, às vezes, hoje o celular, o iPad ficou... Realmente, hoje as pessoas têm livros, mas hoje eles querem o papel, que é o livro, para pegar esse livro, ler realmente e realmente estar anotando, fazendo anotações. Muito importante. E os livros, senhor, realmente são livros que edificam muito, porque são livros que é profundo, né? Tem palavras, como Paulo diz, revelação de Deus, porque o Brasil hoje está precisando disso, dessa revelação profunda do Senhor, né? Quem não lê, não sabe. É verdade. Quem não sabe, fica por fora. E tem que acreditar em tudo que está ouvindo, né, apóstolo? Não é? Então, a Bíblia diz, examinai tudo, retende o que é bom. É verdade. Não é? Com certeza. Olha, Examinar apóstolo, hoje tem muitos irmãos aqui que acho que já tem um tempo que a gente está marcando na agenda, mas esse ano eu creio que vai dar certo se eu estar lá mais apóstolo, Noemi. Mas tem muitos irmãos que estão aqui dizendo que honra de poder conhecer o senhor, né? Está conhecendo aqui pelo Instagram. Prazer é meu. São membros novos da igreja, pessoal novo. Amém. Pois eu quero pregar aí na sua igreja, logo, logo. Ixi, mas vai ser rápido. É o seguinte, se o senhor quiser pegar 3 domingos, eu só um, mas a Mira tá ótima. Se fica 3, nós só um. Aí já é glutonaria. Aí é glutonaria. Glutonaria espiritual. Mas será bom, será um prazer. Algumas perguntas aqui para o senhor, apóstolo, sobre esse assunto tão importante. E eu creio que vai abençoar a vida dos irmãos. O senhor também está livre para aquilo que o senhor realmente, Deus colocar no coração do senhor, para o senhor falar conosco. Porque aqui nós estamos aqui líderes de célula, supervisores, alguns pastores de Goiânia estão ouvindo o senhor agora, né? Daqui a pouco vai chegando mais gente aí, nós já estamos mandando aqui o recadinho para todos. Nossos pastores também, né? Estão aqui. Aqui os pastores. Pastor também. local. Pastor local, são 14 igrejas que nós acompanhamos e mais 5 pastores da igreja local. Então, o senhor vai estar aqui ministrando, né, essa palavra e vai esclarecer muito para nós. O senhor pode ficar à vontade. Você quer fazer alguma pergunta? Não, apóstolo, é aquilo que a gente já conversou com o senhor até, né, tem desensinado, passou um áudio para mim, esclarecendo algumas perguntas que eu havia feito para o senhor. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo no mundo é muito oportuno para a gente falar sobre esse tema da volta de Jesus, os sinais, né, dos fins dos tempos, todas essas coisas que o senhor domina muito bem o assunto. E a gente quer deixar o senhor bem à vontade para o senhor estar falando, explanando sobre isso. E aí, em algum momento, a gente vai escolher umas 3 perguntas dos irmãos aí, eu vou anotar e depois eu passo para o senhor. Você pode ficar à vontade. Sobre o arrebatamento da igreja? Isso. Pode falar sobre o arrebatamento. Vai. Nós, sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus. O senhor vai falar primeiro do arrebatamento, né? Eu quero dizer o seguinte, que há na Bíblia muitos exemplos de arrebatamento. O apóstolo São Paulo, por exemplo, lá em 2 Coríntios 12, verso 2, ele diz que foi arrebatado ao paraíso. Então, foi uma experiência incrível. Filipe também, só que Filipe, ele foi arrebatado em corpo, alma e espírito. Olha aí, ó.
não é? Paulo foi arrebatado em espírito. Foi a experiência que a Elizabeth, minha esposa, teve quando ela também foi ao paraíso. Mas ela estava dormindo e ela foi em espírito, né? Temos também o arrebatamento de Elias. Elias, ele foi arrebatado e ele foi transformado nos ares. Olha que coisa linda, irmãos. Porque a Bíblia diz que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Então, houve uma metamorfose, uma transformação, enquanto ele estava indo para o céu. Né? Agora, tem também um exemplo clássico de arrebatamento, que é de Enoque, né? Isso. Enoque, ele foi também arrebatado antes do dilúvio, e Enoque é uma representação da igreja, que foi arrebatado antes do dilúvio. É uma das provas, inclusive, de que antes de qualquer catástrofe, e a Bíblia fala de uma última, que é a pior de todas, nunca houve, nunca mais haverá, diz Jesus, uma grande tribulação como aquela que virá nos dias do anticristo. Olha que coisa. O anticristo, ele vai estar operando na terra por 7 anos. E por incrível que pareça, Israel vai pensar que ele é o Cristo e vai fazer um pacto com ele. Olha que coisa. Entendeu? Só que ele é o homem do engano, ele é o homem da iniquidade. Mas ele só vai se revelar como anticristo 3 anos e meio depois. Então, aí ele vai se voltar contra Israel, porque Israel vai quebrar o pacto que fez com o anticristo de 7 anos. E é aí que virá para Israel a maior tribulação de todos os tempos. O livro de Zacarias afirma que 2/3 dos judeus ainda vão morrer. Meu Jesus. 2/3 dos judeus ainda vão morrer, mas o remanescente que vai ficar vai receber o Cristo e vão reinar com ele no reino milenial, que é o período de 1000 anos, né? Então, existe hoje uma preocupação muito grande se a igreja vai passar pela tribulação, se a igreja não vai passar pela tribulação. Mas antes de tocar neste assunto, eu gostaria de dizer o seguinte, que Jesus ele deixou claro que haveriam alguns sinais para que a igreja identificasse esse período do fim. Certo. Não é? Então, um desses sinais seria fome na terra, fome generalizada. Eu não vou ler os versículos aqui porque vai demorar, mas eu posso citar, se alguém estiver desejando, Lucas 21:11, fome generalizada na terra. O profeta Joel, também no capítulo 1, do verso 15 ao verso 19, ele diz que vai chegar um momento em que a semente vai mirrar na terra. Meu Deus. E aí o Tiago, no seu livro, no capítulo 5, ele diz, chorai, ó ricos, as vossas riquezas, porque tesouros acumulaste nos últimos dias. Hoje há uma preocupação de ajuntar bens, de ajuntar riquezas. Agora, nos dias da fome, o cara vai comer uma barra de ouro. Meu Deus, não tem... O que ele vai comer? Não tem comida. A terra hoje não está preparada, Eduardo e Mila, para ficar 1 ano sem produzir. É verdade. 1 ano sem produção hoje é o caos na terra. Isso vai gerar uma convulsão social terrível. Não é? E nós estamos caminhando para isso. Outro sinal que nós deveríamos estar antenados seriam os grandes terremotos e os tsunamis. Na época de Jesus, não havia a palavra tsunami. Mas Jesus disse assim, os homens desmaiarão por causa do bramido das ondas do mar. Meu Deus, olha aí. Pai. Os homens desmaiarão. Então ele está falando aqui, com certeza, dos tsunamis. E os cientistas acham que a maior parte das cidades litorâneas
não só do Brasil, mas do mundo, a maior parte das cidades estão condenadas. Porque vai ter um tsunami tão grande, mas não é mais o período da igreja aqui. João viu uma grande montanha de fogo caindo no mar. Aquilo é um meteoro que vai produzir ondas de 10, 12 metros de altura. Meu pai. Não sei se você se lembra do tsunami que aconteceu na Indonésia. Foi sim. Outro tsunami terrível foi no Japão. Levou milhares de carros para dentro do mar, invadiu a cidade. Foi mesmo. Um tsunami de proporções nunca visto vai acontecer ainda daqui a alguns anos, não é? Depois que a igreja for tirada da terra, porque esses juízos de Deus não são para a igreja. É verdade. Toda vez que se refere à igreja, a Bíblia fala que a igreja será poupada. A igreja será protegida, não é? Então, haveria também na terra, nos dias da volta de Jesus, grandes aberrações sexuais. Meu Jesus. Não é? Grandes aberrações. Lá em Lucas 17 e Romanos capítulo 1 também, fala exatamente do período em que o homem se deitaria com o homem e a mulher com a mulher. Isso para Deus é uma aberração. E hoje está se tornando uma coisa muito normal, muito comum. É verdade. Inclusive, algumas igrejas estão aceitando isso. Isso, é verdade. Entendeu? Jesus disse que é para amar todos e tratar a todos com amor. Sim, mas ele disse também, vai e não peques mais. Isso é verdade. Não é? Vai e não peques mais. Então, mudar de vida. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, tem uma lista também de procedimentos errados por parte da juventude. Ele fala de uma juventude rebelde nos últimos dias. Os jovens nos últimos dias serão desafeiçoados, implacáveis, inimigos de Deus, caluniadores, desobedientes aos pais. E são 16 expressões do apóstolo São Paulo de causar arrepio na gente. E essa juventude ela está sendo produzida agora. Porque hoje é proibido bater na criança, é proibido corrigir uma criança. E o que é que está acontecendo? Fizeram leis e estabeleceram essas leis. E quando uma lei nociva, maligna, ela é estabelecida na terra, isso produz maldição. E é verdade. Por isso que o último versículo de Malaquias é que o ministério profético de Elias viria novamente para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Olha aí, que coisa. Entendeu? Para que não haja maldição na terra. É verdade. Para que não haja maldição na terra. Porque todo espírito de rebelião, como aconteceu no Velho Testamento várias vezes, ele produz morte, produz maldição. Não é? Então, essa juventude rebelde, ela já existe, mas vai piorar. É verdade. Vai piorar, não é? E a Bíblia diz uma frase lá que me preocupa: serão inimigos de Deus. Meu Deus. Inimigos de Deus. Por isso que aí, Jesus perguntou: haverá fé na terra quando voltar o Filho do Homem? Verdade. Porque vão xingar a Deus, vão blasfemar. Quanto mais os juízos forem severos, mais vão xingar a Deus. É verdade. Entendeu? E toda vez que Deus, então, programa um juízo, é para o mundo ímpio, não é para a igreja. É verdade. A igreja, entendeu? Para a igreja é prometido livramento. Livramento para a igreja. Outra coisa que estaria acontecendo na Terra é a disparidade social. É verdade. Um grupo muito rico e um grupo muito pobre. Isso hoje nós estamos caminhando para isso. Não é? Nesses tempos de coronavírus, o que está acontecendo? Os políticos não estão nem aí se o país vai quebrar. É verdade. Não estão preocupados com isso, não. Eles estão pensando como tirar vantagem desse momento, dessa situação. Estão criando um clima de medo
exacerbado. Meu Deus. Ninguém nega que o vírus existe, que nós devemos ter precaução, lavar as mãos, usar um Isso. álcool gel, etc. e tal. Mas o vírus não pega assim, Eduardo. É verdade, concordo Não com o tem senhor. vírus no ar, não. Não existe vírus espalhado por aí, não. Verdade. Entendeu? Se você conversar com uma pessoa mais de perto, depois lave as mãos, lave o nariz. Isso. Você não vai pegar vírus nenhum. Entendeu? Então, esse alarme todo, isso é interesse político. Concordo com o senhor. Interesses políticos desse pessoal. Outra coisa que aconteceria é o satanismo e a incredulidade. Meu Deus. Isso é forte. Satanismo na terra, os demônios vão ficar alvoroçados. Hoje, por exemplo, eu fiquei sabendo como os bruxos estão organizados para matar o nosso presidente, Meu fazendo Deus. atos proféticos malignos para matar o presidente. Por quê? Porque o presidente foi eleito por Deus, Foi. não há dúvida disso. Ninguém ganha eleição deitado numa cama sem mover uma palha. Agora, Deus está dizendo para nós o seguinte: quando eu quero fazer, eu faço. É verdade. Com dinheiro, sem dinheiro. Quando eu quero, eu faço. Deus é Deus. Mas eu me descanso, porque eu acredito que se Deus colocou o Bolsonaro lá, ele vai guardá-lo e vai proteger. Amém. Apóstolo, Não é? eu tava de madrugada, 4 horas da manhã, com o Luiz Hermínio, o apóstolo Luiz Hermínio também. Nós, nesse projeto que o senhor vai falar hoje, a partir das 22 horas, ele falando sobre isso, que o ministro Marco Aurélio tinha realmente pedido o afastamento do presidente por 3 meses. Né? Isso é um levante do diabo contra realmente o país, porque esse homem realmente se rendeu ao Senhor e se colocou à disposição, né, do povo de Deus. E o que o senhor está falando hoje, dessa incredulidade, a gente percebe que hoje as pessoas perderam completamente o temor de Deus e eles perderam realmente o temor. E o respeito pela autoridade, né? Eles não têm. A maior autoridade do Brasil é o primeiro mandatário. Isso, é o presidente. Verdade. Entendeu? Agora, um promotorzinho de Minas acha que pode derrubar o presidente. Isso. Entendeu? Isso é um absurdo. Agora, eu um vejo... sinal também, Eduardo, que é muito visível hoje, é a igreja morna. Meu Deus. É a igreja de Laodiceia. É aquela igreja sem vida, a igreja insensível, uma igreja que não tem compaixão dos perdidos. As pessoas estão morrendo do nosso lado e nós não pregamos para elas. Isso não é igreja. Entendeu? Isso não é igreja. A igreja é a boca de Deus aqui na terra para falar do programa de salvação de Deus. É verdade. Prega, Paulo diz para Timóteo, há tempo, fora de tempo, em todo lugar. Então, a igreja hoje, para você ter uma ideia, a Cruzada Billy Graham declara que 97%, 93% dos crentes não ganham uma alma por ano. Meu Deus. Entendeu? Tem que ficar em crise, né, apóstolo? Uma situação Isso não é igreja, gente. Tem que acontecer alguma coisa para que a igreja busque a Deus e, nesse sentido, esse vírus está nos ajudando. Porque hoje, pessoas se hoje nós temos 50 milhões de crentes orando diariamente. E isso vai produzir um mover de Deus na terra. É verdade. Não é? Com certeza. Então, hoje você vê a grande ênfase das igrejas é a riqueza. Prédios bilionários, pastores milionários. Onde é que está isso na Bíblia? Não existe isso na Bíblia. Então, é uma visão muito terrena. Não é? E não uma visão celestial. Hoje, há poucos dias, eu estava vendo na televisão, eles estão usando os milagres para atrair multidões. Usando os milagres. É por isso que muitos vão dizer, Senhor, mas em teu nome eu fiz milagres. Ah, é? Eu não te conheço. Meu Deus. Eu não te conheço. Entendeu? Estão usando, usando o evangelho hoje como fonte de lucro, para ganhar dinheiro. Essa é a igreja de Laodiceia, não é? Mas a Bíblia diz que é uma igreja cega, pobre e nua. É verdade. Este também é um sinal. Então, não há dúvida de que nós estamos
nos últimos dias, na última hora. E é interessante uma coisa na Bíblia, que para a volta de Cristo haverá grandes sinais no céu. No sol, haverá uma chuva de estrelas cadentes também. Porém, para o arrebatamento não há sinais. Olha aí, A Bíblia diz que Deus só nos diz para olharmos para Israel. Olhai a figueira. Quando ela brotar de novo, fiquem antenados. Olha aí. Israel começou a brotar de novo em 1948. Entendeu? Então, já está com seus renovos sendo mostrados para a igreja. É o grande sinal para a igreja. Agora, Jesus diz que para o arrebatamento as pessoas estarão vivendo na terra normalmente. Comendo, bebendo, se casando, nas festas, entendeu? E num abrir e fechar de olhos. Então, quando chegar o tempo de Deus, a hora de Deus, numa fração de segundo, nós seremos raptados da terra. Aleluia. Que coisa, gente. Olha isso. Seremos raptados da terra. Será o evento mais transcendental, mais glorioso, mais incrível que já aconteceu na história da humanidade. E Paulo, quando ele teve essa revelação lá no céu, ele diz que isso é um mistério. É um mistério. O arrebatamento é um mistério. Não foi revelado no Velho Testamento. Jesus não falou do arrebatamento. Paulo falou que um grupo será tirado da terra como premiação pela sua fidelidade. Meu Deus, os crentes realmente comprometidos. Porque hoje existe uma igreja organizada. Aquelas igrejas do Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, são períodos da história eclesiástica da igreja na Terra. Entendeu? Cada igreja representa um período. Então, você pode notar que em cada período da história da igreja organizada ou institucionalizada, existe um grupo que vai vencer. Olha que coisa boa, irmãos. Apóstolo, então, dentro disso que o senhor está falando, a igreja de Jesus, aqueles irmãos que guardaram o compromisso, uma vida com Deus e correram do pecado, quando vier o arrebatamento, essa igreja vitoriosa vai subir. Então, eu posso perguntar para o senhor assim, vamos ver se a pergunta está certa. Pessoas que, às vezes, até frequentam a igreja, mas não têm uma mudança de vida, no arrebatamento significa que essas pessoas vão ficar? A salvação é pela fé. E todos que acreditam em Jesus vão ser salvos. Se não forem arrebatados por infidelidade, por vida morna, sem compromisso, todos eles vão se converter na grande tribulação. No capítulo 7 de Apocalipse, João viu um número incontável de gente que veio da grande tribulação. Meu Jesus. Então, essas pessoas, eles vão... vai serão martirizados. Todos. Porque certo. o anticristo não vai aceitar nem você falar de Deus. Entendeu? E não adianta você fugir, esconder numa fazenda, etc. e tal. Não. Porque para participar da primeira ressurreição, preste atenção. Isso. Você tem que morrer. Tem que morrer. Senão você não participa da ressurreição. E você, quando ressurgir, você vai ressurgir com corpo, alma e espírito, mas é um corpo transcendental. Não é? É um espírito plenificado. Um espírito plenificado. É um corpo como o dos anjos, por exemplo, hoje. Mas um anjo também pode materializar-se e pode desmaterializar-se quando quiserem. Então, é o novo corpo que nós teremos. Agora, o protótipo do corpo que nós teremos está lá em Filipenses 3. É como o corpo de Cristo hoje no céu. É como ele apareceu para João no capítulo 1 de Apocalipse. Aquele é o molde, aquele é o corpo que nós teremos. Um corpo transfigurado. Transfigurado, não é? E eu gostaria, inclusive, num programa desse, de célula, falar só sobre o céu. Isso. Minha língua está coçando aqui.
Não, mas hoje eu não vou falar, não. Deixa eu falar. Hoje eu não vou falar, não. Tem alguns irmãos falando aqui que o senhor já pode escrever um livro de Apocalipse. Não sei se o senhor tem alguma matéria sobre isso. Ele tem uma série, né? Se o senhor tem uma série sobre Apocalipse, se o senhor depois quiser enviar para que a gente possa passar para os pastores do interior, né? Passar para os pastores da cidade de Goiânia, alguns que a gente conhece. Mas isso que o senhor está falando é muito profundo. Eu estava ouvindo uma palavra essa semana e ele falou sobre o crente raiz e o crente Nutella. O que é o crente raiz? É aquele que realmente tem esse compromisso, é aquele que tem revelação e vive em cima, debaixo dessa palavra. O que é o Nutella? É aquele que tudo pode, né? A igreja pode, tudo pode. O que tem, né? Deus não vai pesar. É igual a música, nada a ver, né? Nada a ver. Não tem essa música? Do Shot Santo, nada a ver. Isso, nada a ver. É normal. Tudo é normal. Esse estudo sobre Apocalipse e nós vamos falar sobre isso. Na quarta-feira que vem, se o senhor entrar conosco novamente, nesse momento, o senhor vai falar de um assunto que o senhor realmente está queimando o coração do senhor, porque nós vamos convidar os pastores, bispos, para participar conosco. Hoje tem muito bispo participando aqui, tem até Tocantins, tem as igrejas participando. Nós já batemos aqui quase 190 pessoas, o total vai dar quase 500 pessoas participando dessa live hoje, porque tem 2, 3 pessoas assistindo o mesmo celular. Assim, eu achei muito importante convidar o senhor para falar, o senhor vai continuar falando. Por quê? Porque a gente precisa realmente ouvir, o senhor é o líder do ministério, e a gente tem que realmente ouvir, porque o senhor entende do assunto. E às vezes a gente procura tanto material, eu tenho estudado sobre isso, mas a gente precisa caminhar dentro daquilo que é o nosso ministério, né? Então, eu acho assim que eu fiquei muito feliz de poder estar passando isso para nós, porque é um assunto complexo e que ele não, né, eu não tenho como eu falar assim, eu já domino esse assunto. Eu não domino, eu estou aprendendo, né? Isso. Então, assim, ouvir do Senhor é maravilhoso, porque são coisas que as pessoas às vezes nos perguntam, tanta gente falando tanta coisa, mas quando vem de uma pessoa como o Senhor, isso traz segurança para a gente, daquilo que a gente está ouvindo, né? No próximo programa, então, Mila, eu gostaria de falar sobre as provas incontestáveis de que haverá o arrebatamento. Olha aí, irmão, já vamos anotar isso aí. Tá? Quarta-feira que vem, então. Isso. Tá, a minha secretária aqui está dizendo que a gente confirma. Tá. A gente confirma com vocês. Tá? Secretária, vou te falar. Mas foi muito bom. Fala para ela liberar para mim fala para ela liberar para mim que eu cuidei dos filhos dela, tanto do Kiko como do André. Então, ela está ouvindo tudo aqui. E do Cimês também. Apareça aí, Paula. O Cimês participou comigo. E ela aqui, ó. Não, é porque tem uma outra que já estava mais ou menos programada para a quarta, que a gente precisa só confirmar primeiro. É só por isso. Então tá bom. Deus abençoe. Não, mas quando quiserem, me fale sobre o assunto antes comigo, que será um prazer, viu? Tá bom, tá bom. Mas só esse assunto de escatologia dá pra gente ir vários meses. É verdade. É muita coisa. É muita coisa. Eu quero perguntar uma coisa para o senhor sobre essa situação que o Brasil tem vivido. Isso, o senhor, como apóstolo, tem realmente participado aí de reuniões. E daqui a pouco o senhor vai estar numa live especial para o Brasil, para o mundo. Né? A gente vai estar aí participando. Aqui entrou pessoas de Anápolis, entrou de Valparaíso, entrou de Tocantins, entrou pessoas até de Portugal participando aqui conosco. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Essa situação que o Brasil está vivendo hoje, né? O senhor realmente acha que isso já é um sinal de tudo aquilo que vai acontecer, sabe, no mundo, no Brasil, no mundo, a respeito, sabe, da volta de Cristo Jesus? Porque tudo isso é muito sério, né? A gente começa a ver que algumas coisas as pessoas não levam em conta. As pessoas não percebem que isso, sabe, é uma questão de conserto da sua vida. Nós não podemos sair dessa situação que o Brasil está, que nós estamos todo mundo, o mundo inteiro, né? Porque esse vírus parou o mundo e a gente não pode sair de casa e voltar do mesmo jeito. O que o senhor pode me falar sobre isso? Isso mostra que a igreja tem que estar muito antenada, porque as coisas acontecem quando você menos espera. É verdade. Quando entrou o ano de 2020, em janeiro, ninguém podia imaginar a situação de hoje. E as coisas daqui para frente, elas serão surpreendentes e virão sem aviso.
Meu Deus. Entendeu? Uau. Hoje é uma pandemia. Hoje é uma Sim. pandemia. Mas Jesus falou de um período em que virão pestes. Meu Pestes Jesus. é algo 10 vezes piores do que uma Misericórdia. pandemia, do que um vírus. Então, infelizmente, tudo isso vai acontecer. E é difícil você dizer se a igreja ainda vai pegar momentos como este. Mas como este momento do coronavírus nos pegou de surpresa, então verdade. pode ser que a igreja veja outros momentos muito difíceis, não é? E nós podemos enquadrar esses eventos no período chamado princípio das dores. Eu ia perguntar isso para o senhor agora. Seria, Princípio então, das o dores. princípio das dores. É verdade. Sim, entendeu? Meu Só Deus. que a fornalha vai aquecendo, cada vez mais, cada vez mais. Na hora H, que o juízo mais severo de Deus vier, então ele tem que remover a igreja, porque a igreja não suportaria, por exemplo, a presença do anticristo. Ele destruiria a igreja. E a igreja e Jesus são um só. A igreja e Jesus estão conectados. Ele disse, eu sou a videira e vocês são os ramos. Então há uma conexão. Se o juízo vier sobre a igreja, viria sobre Jesus também. É verdade. Entendeu? Então, Isso por é isso. forte. Mas esse assunto eu falo na próxima reunião. Na próxima. Tá bom? Não, então assim, tá, e eu vejo depois com a Ana Paula, se der tudo certo, aí o pessoal tá pedindo aqui, já deixa marcado aí, Ana Paula, ó, todo mundo tá te pedindo já. Então, às vezes, Nossa, se não der na quarta, a gente pode ver outro dia também. É porque na quarta, Pode. às vezes a gente pode ver outro dia também. Às vezes podemos fazer na quinta, né? É porque na quarta eles estavam com a outra planejada, mas aí a gente Tá. organiza. Tá, a gente tem... Tá bom? Tá, a gente faz isso então. Apóstolo, Então, Ulisses tá quer pedir bom. para o senhor mandar um beijo aí para ele, Ulisses, Bispo Ulisses, né? Alto Ô, do Vale meu. aqui, os pastores do Alto do Vale, né? Pessoal de Ulisses. Anápolis pediu para o senhor, Alzirão, meu amigo aí, candidato a vereador na região noroeste, pediu para o senhor mandar um abraço para ele aí. Tá Cleomar de Jesus, né? Mandar um abraço para ele aí. Pessoal de Goianira tá em peso aí, viu, apóstolo? Assistindo o senhor, viu? Deixa ele. Tá bom. Então, na pessoa do Bispo Ulisses, eu quero abraçar a todos. Dizer que é uma honra para mim tê-los conosco neste momento. E eu acho que o meu ministério hoje é transmitir para a Igreja do Brasil essas orientações. Muitos pastores já me pediram para escrever sobre Apocalipse. Isso. Essa visão genuína do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse não é um livro difícil, pelo contrário. Mas é preciso você ter um conhecimento mais amplo das profecias, né? São 269 profecias que apontam para o Cristo. Mas a maior delas é sobre a segunda vinda. Entendeu? É preciso ter um certo conhecimento disso, porque senão a gente fica divagando e não chega a lugar nenhum. É verdade. Tá? Concordo com o senhor. Amém. Tá bom? Tá bom, Nossa, bom muito prazer. obrigada. Deus abençoe a todos. Ulisses, um abraço. Tá. Viu? Que Obrigado, Deus possa apóstolo. abençoá-lo. Apóstolo, e depois nós vamos ter um tempinho para nós termos uma reunião para estar orando junto, né? Pelo Brasil e pelo mundo. E eu quero que o senhor conta comigo, com a Mila. Nós estamos aí no projeto, né? Orando por missões também, por todos aqueles obreiros que estão fora, né? Precisando de uma ajuda. Né? Nós temos hoje ajudado, temos um projeto social muito forte na nossa região. E o que o senhor precisar de alguma coisa, estou aqui para servir o senhor, eu e a Mila. Né? É uma honra estar com o senhor há tanto tempo, né? E ouvir palavras tão sábias e tão abençoadas que o senhor nos liberou aqui hoje. Os líderes de célula estão aqui agradecendo, né? As pessoas mandando... todo mundo feliz. Feliz, né? O pessoal está aqui, acho que eles vão nem dormir. Eu acho que eles pegou a fotinha, deu um print aí e vai ficar olhando. Deixa eu dar um print. Dá um print aí, irmão. Isso. Tá bom. Isso. Escuta, Eduardo. Obrigado. Pode falar. Tá certo. Então, até semana que vem, se Deus quiser. Né? Todo mundo vai continuar 10 horas. E se quiserem continuar às 10 horas, olha, lembrem, o nosso ministério, ele faz parte de um projeto nacional de oração.
O Certo. horário do nosso ministério é 10 da noite. Nós estamos orando Nós aqui. estamos orando todos os Tá. dias às 10, viu? Todo mundo, às 10 da Estamos noite, devocionais. clamando e pedindo a Deus o mover do céu sobre nós. Tá bom? Amém. Eu recebi esse banner que o senhor mandou e eu estou aí. Obrigado, Tá senhor. bom. Obrigada, apóstolo. Um Beijo beijo. Deus do senhor, abençoe. até a próxima. Tá na Um pauta. Ana abraço. Paula também, viu? Tchau. Todo mundo aí. Obrigado. Tchau. Obrigada. Deus abençoe. Obrigado. Amém. E aí, gente? Gostou? Foi abençoado, né? Você vai realmente aí divulgar para nós aí. Nós vamos colocar, vamos deixar aí no Instagram da igreja. E você quiser divulgar esse... Bispo Adalberto, beijo. Um beijo, Bispo Adalberto. Né? O Antônio Vilmar Pastor participou Marcelo de bem aí. Goianira, pastora Edilene, pastora Luz Dalma, Isso. pastora Andréia, todos os pastores. Larissa, Eu vi todo mundo, isso. nossos pastores locais, pastora Larissa, pastor Antônio. Isso. Nós vimos todo mundo aí. Isso. Bispo Ulisses, todo o pessoal que estava aí. Gente, nós vamos deixar marcado para a semana que vem. Nós, se não for na Super Estela de quarta, a gente deixa marcado para Quinta-feira. quinta, tá Isso. bom? Mas o apóstolo estará conosco para dar continuidade a esse assunto tão importante que nós, como povo de Deus, precisamos aprender, né? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Obrigado, gente. Dê uma noite maravilhosa para vocês. E nós estamos encerrando a nossa super live, nossa super célula aqui agora. Grande Obrigado. beijo para todos. Um abraço. Obrigado. Amamos vocês, Antônio, Tchau. todos vocês. Tchau.